tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem com você? Está entrando no ar mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você jovem, vocês web telespectadores, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos decolar? Douglas, tudo bem com você, Douglas? Douglas é o capitão da nave, tá ok? E vai mais uma vez aquele nosso recado. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Paz para todo o mundo. Sem dúvidas, um dos principais benefícios da eficiência operacional é o aumento da produtividade da equipe de diversos setores. A aplicação de novos métodos de operação, como as metodologias ágeis e o reconhecimento de pontos fracos da empresa, permitirão uma atuação mais assertiva para a correção de erros. E para falar sobre esse assunto e muito mais, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista Raimundo Souza, advogado, contabilista e mestre em administração de empresas, mentor e viabilizador de negócios vencedores, mentor de startups de saúde, sócio executivo da VectorMed, viabilizadora de negócios em saúde, sócio executivo da Vida Integral, um espaço para estimular a qualidade de vida e integridade, pesquisador de saúde suplementar. Raimundo, seja bem-vindo ao programa, tudo bem com você? É um prazer tê-lo aqui. Olá, Jamir. Estou muito feliz em estar com você. Parabéns por esse extraordinário trabalho que você vem fazendo. Certamente isso traz uma contribuição expressiva para a sociedade e para os negócios no Brasil. Eu, uma vez mais, quero manifestar a minha gratidão a você pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos neste momento. Eu quero aproveitar as suas considerações e o resumo do meu currículo para dizer para você que eu sintetizo todas essas informações numa única palavra: aprendiz. Eu sou um aprendiz da vida e alguém que aprende e busca compartilhar esse aprendizado com as pessoas que me cercam. E esse compartilhamento e o estímulo à aplicação prática desse compartilhamento permite com que as pessoas sejam mais competitivas, porque competitividade nada mais é do que conhecimento aplicado na prática com atitudes construtivas e positivas. Então, todo conhecimento que eu obtenho, eu procuro transformá-lo em habilidade, aplicando no dia a dia. E, modéstia à parte, eu procuro conduzir a minha vida com atitudes positivas e construtivas, né? Eu quero alinhar um pouco esse nosso papo e até para falar um pouco a meu respeito, né? Eu sou um sujeito sonhador, mas, como diz o Jorge Paulo, né? Jorge Paulo Lema,
a gente precisa desenvolver a capacidade de sonhar acordado. E sonhar acordado é ter sonhos e trabalhar forte para materializar esses sonhos, né? E é nesse sentido que eu procuro conduzir a minha vida. Eu comecei profissionalmente como ajudante de mecânico, uma pequena indústria produtora de máquinas, e eu ajudava os oficiais de tornos, fresas e planas. Eu fazia a limpeza das máquinas quando eles terminavam as peças. Mas o meu sonho era ser office boy. E aí eu fui em busca dos meus sonhos e surgiu uma oportunidade para me tornar office boy. E quando eu me tornei office boy, o meu sonho era ser auxiliar de escritório. E assim a minha vida seguiu, sempre sonhando e trabalhando forte para transformar esses sonhos em realidade, né? E este sonho é que me trouxe aonde eu estou hoje e continuo buscando crescer continuamente. Eu estou há 25 anos na consultoria. E, e tomei uma decisão na minha vida. Eu sou consultor por conta do meu projeto de vida. Eu trabalhei muitos anos na área financeira de empresas nacionais e multinacionais. Uma das últimas empresas, eu fui ao Japão conhecer como é que funcionava o modelo de gestão. E depois que eu voltei, eu tomei a decisão de caminhar para esse mundo da consultoria. E foi quando eu conheci o professor Vicente Falcone. O professor Falcone é uma referência hoje em gestão no Brasil. E, na ocasião, o professor Falcone tinha se tornado um grande missionário de movimento de qualidade. E, ao conhecê-lo, eu me encantei com esse mundo, né? Tive a oportunidade de trabalhar 6 anos com ele. Depois, como todo sonhador, eu e mais alguns colegas constituímos a nossa empresa. E a nossa empresa cresceu, constituímos uma joint venture com um grande grupo nacional de tecnologia. E em 2008, em plena quebra do Lehman Brothers, eu estava deixando esta empresa, porque nós havíamos vendido a nossa participação, e recebi um convite para fazer um pequeno trabalho de consultoria em Fortaleza. E aí eu fui para Fortaleza e fui abduzido pelos cearenses e fiquei 5 anos lá. E essa experiência eu considero como um dos day one da minha vida, porque a partir desse momento eu me contaminei com o mercado de saúde. Então eu carrego nesses 25 anos uma experiência que eu considero razoável em vários segmentos, como alimentação, como serviço, como bancos, mas ultimamente tenho dedicado aproximadamente 70% do meu tempo com a área de saúde, né? E porque eu entendo que é um segmento que tem como fundamento a sustentação e valorização da vida, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Mas muito E essa minha interessante, história... viu? E exemplo, né? Eu acho que é interessante isso, exemplo, né? Uma pessoa que sonhou, correu atrás dos seus objetivos, não ficou na zona de conforto, né? E propicia a outras pessoas também, que eu achei muito interessante o que você falou. Nós estávamos comentando antes de começarmos o programa, né? Falando aqui de um grande empresário na área de saúde no Brasil, que nos deixou já, acho que há 4 anos, o Dr. Edson Um pouquinho Godoy. mais. Um pouquinho mais, 5 anos, né? Dr. Edson Godoy, que foi o gestor da Amil. Eu conheço a história de vida dele, tive o prazer de conhecê-lo. Tem uma pessoa da minha família que participou quando o Dr. Edson tinha as 3 clínicas, vendeu as 3 clínicas
e comprou o primeiro hospital, ele levou uma pessoa da minha família para trabalhar com ele. Então, e eu acho assim que o Dr. Edson, assim como você, são pessoas inspiradoras, né? Que fazem com que nós podemos acreditar, né? Sonhar, sim, mas acreditar e transformar aquele sonho em realidade. E o mais importante também de vocês dois, né? Que eu vejo assim também, de não ter medo de compartilhar o conhecimento que vocês tiveram. O Dr. Edson está no andar de cima, você aqui, né? Compartilhando o conhecimento e fazendo com que as pessoas entendam que não é só você é, ter o conhecimento, mas ter as habilidades também, que é o mais importante, que às vezes a pessoa tem o conhecimento, só que não tem aquela habilidade de colocar em prática, né? Toda a parte de gestão, conhecer todo essa ter a noção do que é esse complexo mundo da saúde, que nós sabemos, né? Às vezes você fala assim, nossa, tal hospital foi vendido, ó, tal hospital quebrou, o porquê disso, né? Eu acho que o conhecimento que você tem e essa perspectiva, né? Esse brilho nos olhos que você tem, a hora que você discorreu aí sobre um pouco da sua caminhada até chegar onde você chegou e compartilhar isso também. Acho que é muito importante. Parabéns. Jamil, é muita bondade sua me comparar com o Edson, eu te agradeço, mas a gente tem algumas coisas em comum. Sim, Realmente a gente tem algumas coisas em comum. A primeira delas é crença. No que nós acreditamos, né? Nós acreditamos que vivemos numa sociedade altamente diversa, né? E cada vez mais é importante reconhecermos a diversidade e importante reconhecermos a individualidade de cada um na diversidade. Então, na nossa crença e na minha crença, quando eu consigo enxergar e respeitar a diversidade, e quando eu consigo trazer isso para o trabalho e desenvolver atividades de forma colaborativa, né, eu faço coisas inimagináveis. Então, respeitar a diversidade, trabalhar de maneira colaborativa, e aí sim, usar a nossa capacidade, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso mindset, né? Ou seja, construir o que os americanos chamam de growth mindset, ou seja, um mindset aberto, uma cabeça aberta, um mindset de crescimento. Então, quando eu aceito, respeito a diversidade, desenvolvo um trabalho de maneira colaborativa e utilizo de maneira intensa o meu cérebro, a minha mente, e tenho claro o que eu espero da vida, é a questão do sonho. O sonho é exatamente aquilo que você espera lá na frente. Aquilo que você espera lá na frente. Então, se eu tenho isso com clareza, se eu tenho metas, se eu tenho resultados esperados claros a serem encontrados, quando nós fazemos isso, nós somos capazes de transformar o mundo. Então, na minha humildade, no meu dia a dia, mas as pessoas com as quais eu interajo, eu procuro sempre estimulá-los a serem transformadores do mundo. Porque, em última análise, nós temos essa capacidade de sermos transformadores do mundo. E como é que eu sou o transformador do mundo? não, é muito Pode. interessante, estou achando muito interessante. Pode continuar, por gentileza. Como é que eu posso me transformar, ou como é que eu desenvolvo essa prática de ser um transformador do mundo, né? Primeiro, quando eu olho a diversidade, eu tenho que olhar também numa perspectiva de trabalho sério e numa perspectiva de austeridade. E o que é austeridade? Austeridade é você fazer as coisas de maneira a gerar valor naquilo que você está fazendo. Ou seja,
se eu gasto R$ 5 em algo e eu consigo gerar um valor superior a isso, eu me transformo num construtor de valor das minhas ações. Isso vale na perspectiva econômica, financeira, e vale também na perspectiva pessoal, na perspectiva individual. Agora, o que verdadeiramente nos faz transformadores do mundo são as nossas atitudes. As nossas atitudes são a capacidade que nós temos para reagir diante dos fatos que a vida nos traz todos os dias. E se eu tiver atitude construtiva, atitude positiva, eu verdadeiramente me transformo num grande agente de modificação e de transformação da sociedade e do mundo onde eu estou vivendo hoje. E você acha que Então, isso é crença. com essa globalização que está tendo hoje, internet, esses contatos todos, facilita ou não? Facilita na medida em que você desenvolva a capacidade de ser seletivo naquilo que você faz. A gente vive hoje um grande dilema. E qual é esse dilema? A gente recebe uma tonelada de informações, um grande volume de informações, só que a gente tem um tempo limitado. Nós temos 24 horas por dia. Nós temos 24 horas por dia. Então, como é que eu transformo esse mundo de informações que eu tenho em conhecimento? Selecionando, capturando aquilo que verdadeiramente contribui para a minha vida e para a vida das pessoas que me cercam. Seu programa, por exemplo, é um agente transformador da realidade das organizações e das pessoas. Então, quando eu desenvolvo essa capacidade de olhar, né, e dizer o seguinte: o que é importante para mim diante de tudo isso que eu tenho? O que é importante para meu crescimento, para meu desenvolvimento, para o meu bem e das pessoas que me cercam, seja minha família, seja a sociedade na qual eu estou inserida. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade de ser seletivo, né, eu costumo dizer assim: nós temos dois grandes desafios, né, com relação às redes sociais. Ser seletivo naquilo que nós vamos utilizar, né? E também com relação à tecnologia. A gente está vivendo uma grande transformação tecnológica, né? Ser inteligente no uso da tecnologia, né? E eu me lembro de uma experiência em que eu fiz uma joint venture, eu e mais uns colegas, nós temos uma joint venture com uma grande empresa de tecnologia, e na ocasião foi feita uma pesquisa para saber qual era o nível de utilização dos usuários dos softwares que eles compravam. E não foi surpresa para nós que era menor do que 40%. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente usa muito pouco os recursos que nós temos à disposição, né? Eu costumo sempre brincar com as pessoas que me cercam. Eu tenho um iPhone 7, né? Acho que já está no 13, 14, sei lá. Isso. Né? E mesmo que eu tenho, eu não uso nem 20% da capacidade dele, nem 25%. Eu ia fazer essa pergunta para você, a hora que você começou a falar sobre a tecnologia, né? Porque tem muitas pessoas que saem um celular novo, ela já corre para comprar. E eu falo, gente, tudo que tem ali, a pessoa não acaba utilizando a capacidade disponibilizada pelo celular. E veja, Jamir, isso nas empresas, né? Nas empresas, nos negócios, há muito desperdício. Infelizmente, há muito desperdício ainda. E aí sim, por isso que a gente precisa ter essa visão. Você foi muito feliz na tua definição, né, de eficiência operacional, né? E eu costumo dizer o seguinte: ser eficiente é fazer as coisas bem feitas. Muito bem. Quando eu falo em fazer as coisas bem feitas, eu falo em
produzir algo, um produto ou um serviço que tenha valor. Mas ele tem que ter valor para quem? Ele tem que ter valor para quem compra, ele tem que ter valor para quem produz, e ele tem que ter valor para a sociedade em que nós todos estamos inseridos e que ele impacta, inclusive os investidores. Né? Inclusive os investidores. Então, olhar para tudo o que nós fazemos nessa perspectiva de cada dia fazer melhor do que eu fiz ontem. Né? Eu vou compartilhar uma experiência muito, para mim, muito marcante, né, que eu tive. Eu trabalhava numa indústria japonesa e as indústrias multinacionais, a cada 4, 5 anos muda todo mundo, né? Vem gente nova e vai embora quem estava aqui e tal. E eu tinha um diretor que era uma pessoa assim muito introvertida, né? E aí quando chegou o momento dele ir embora, ele escreveu uma carta para todos os executivos, ao invés de... Aí ele me chamou e falou: Raimundo, você sabe que eu não gosto muito de falar e tal, mas eu fiz uma carta para você. Né? E na carta ele dizia, entre outras coisas, assim, para você, Raimundo, para as pessoas que te cercam e para o teu país, procure todos os dias fazer melhor do que você fez ontem. Simples assim. Simples assim. Agora, o que a gente precisa, né, para fazer isso? Disciplina, né? A gente precisa de disciplina. Disciplina, isso. Disciplina, que é coisa que a gente não tem, né? Então, Jamil, a gente falou um pouquinho das nossas crenças. Então, é nisso que a gente acredita. A gente acredita e todos os dias, toda manhã, quando me levanto, eu penso, né? Como é que eu posso fazer melhor hoje o que eu fiz ontem? Né? Só um segundinho, então, Raimundo. Raimundo, só um segundinho só. O programa tá bom, os web telespectadores já começaram a enviar perguntas para você, estão aí legal. conectados. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo comercial e você que está nos acompanhando agora pode mandar as suas perguntas, sugestões de pauta para o nosso canal de comunicação 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação entre nós, aqui a produção do programa Revista Empresários Entrevista, e você que nos dá a honra da web audiência. Você que está em todo o Brasil, na Europa, você que está no mundo todo conectado com o programa Revista Empresários Entrevista. É rapidinho, não sai daí porque o Raimundo tem muita coisa para passar para você. Ele, como disse, ele gosta de compartilhar. Então, vamos ficar atento a tudo que o Raimundo tem a compartilhar nesse programa que nós estamos tendo a honra de recebê-lo aqui. Um minutinho só, já voltamos com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Não saia daí! Eu sou Raimundo Souza, fundador e um dos executivos da VectorMed, uma viabilizadora de negócios e geradora de riqueza na área da saúde. Nós atuamos em 3 eixos competitivos:
consultoria estratégica, aceleração de negócios e mentoria qualificada. Ao longo dos últimos 25 anos, nós temos presenciado a capacidade extraordinária que as pessoas têm de produzir riquezas e gerar resultados cada vez melhores para os seus negócios. E para isso se utilizam de uma metodologia vencedora e apoio e orientação de mentores altamente qualificados. Isso é o que nós fazemos ao longo desse tempo, atuando no Brasil, fora do Brasil, em organizações grandes, médias e pequenas. Se você desejar nos conhecer mais, acesse vectormed.com.br. Nós teremos imenso prazer em interagir com você. Voltamos com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. E uma coisa interessante, falando agora aqui nos bastidores com o Raimundo, temos uma pessoa, né, que nós temos um contato, assim, não vou falar em comum ou comum também, né? Ernesto Humbercott, que foi o fundador da TOTVS, né? E o Raimundo trabalhou na TOTVS também, foi uma pessoa, assim, que ajudou a TOTVS ser o que é hoje, né, Raimundo? Eu sou um dos cofundadores da TOTVS Consulting, né? Quando a gente saiu do Falcone, nós criamos uma empresa de consultoria em São Paulo, eu com mais 3 colegas, e aí desta empresa, na ocasião, a gente convidou a Tia Kwaok, que é da rede de hotéis Blue Tree, que era nossa cliente, ela se tornou nossa presidente, e depois eu passei pela Endeavor como mentor da Endeavor, e a gente conheceu a Marília Roca, que era conselheira da TOTVS. A Marília nos levou e a gente fez uma joint venture com eles. Eu pessoalmente fiquei 3 anos, ficamos 2 anos como sócios, depois fiquei mais 1 ano como executivo para fazer o processo de transferência. E aí depois eu fui para Fortaleza, e aí entrei no mundo da saúde, e aí rodei um pouquinho o Brasil, o mundo da saúde, trabalhei em organização social de saúde. Eu gosto de fazer coisa diferente. Gosto de fazer coisa diferente. Como que você analisa a saúde hoje, ser um gestor na área de saúde? A gente sabe que no Brasil é meio complicado, né? Que altos e baixos, a economia também, às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Como você analisa? Jamiro, eu sou um apaixonado por esse mercado, né? Como eu brinquei, eu sou contaminado por esse mercado, né? A gente está vivendo um momento de grande transformação, né? Na saúde. Mas tem umas coisas que para mim, eu vejo com satisfação, né? Uma delas, bom, primeiro vamos definir um pouquinho a questão de saúde, né? Quando a gente está falando de saúde, nós estamos falando mais do que ausência de doença, né? Nós estamos falando de bem-estar físico, mental, intelectual e social, né? Então, isso transcende a questão de ter doença ou não, né? E aí, qual é o grande desafio que todos nós temos, não só na saúde, mas em qualquer outra organização, para sobreviver e perenizar o negócio, né? Para mim, são 2 eixos fundamentais. O primeiro eixo é o cliente no centro. Colocar o cliente no centro de tudo que nós fazemos. E o outro é você melhorar permanentemente a eficiência da sua operação. E aí, quando a gente fala em colocar o cliente no centro, isso eu digo que é o grande desafio, porque quando a gente olha a cadeia de valor da saúde, na cadeia de valor da saúde, a gente tem os médicos, a gente tem os hospitais, a gente tem toda a parte de serviço de apoio, laboratórios, a gente tem a farmácia, a gente tem os fornecedores de suprimentos, de equipamentos e medicamentos, enfim. Para mim, o grande desafio hoje é você permitir com que todos esses agentes enxerguem o cliente, o usuário final, como a razão de ser do seu negócio. E não tenha só a visão
econômica e financeira do negócio. E, na minha perspectiva, esse mundo ele começa a se materializar. E ele vai se materializar com muito mais intensidade na medida em que a gente trabalhar para empoderar o usuário. A gente fala muito em empoderamento do cliente, né? O cliente que vai e compra um produto de uso, tal, né? Um refrigerador, enfim, qualquer produto, né? Agora, nós precisamos falar em empoderar o cliente, usuário do sistema de saúde. E aí, empoderar esse cliente significa também conscientizá-lo de que ele é o principal responsável pela saúde própria, pela saúde dele. Sim. Eu venho defendendo uma tese de que todos os profissionais que estão envolvidos com a saúde devam se tornar missionários para levar nas suas interações para o seu interlocutor esse conceito de que o principal responsável pela saúde é ele próprio. E toda a cadeia vai trabalhar em função dele, mas ele é o principal responsável. Isso a gente promove e produz com empoderamento, essencialmente com empoderamento. Um outro eixo que eu também vejo que está avançando na área da saúde e também avançando em outras áreas é a questão do Big Data, né? Ou seja, o uso da tecnologia, o uso de informações para transformá-las em conhecimento e esse conhecimento gerar produtos ou serviços que permita uma melhoria na condição de vida das pessoas, né? Então, esse é um pouco da visão que eu tenho da saúde de uma maneira generalizada, né? Quando você estratifica isso, né? Aí você olha, por exemplo, eu tenho um pouco de experiência em saúde suplementar, né? E saúde suplementar representa hoje mais ou menos 25% da população do Brasil, quase 50 milhões, 49, quase 50 milhões de pessoas que são beneficiárias hoje ou que têm um plano de saúde ou um atendimento de saúde diferenciado do SUS, né? E a saúde suplementar também está debaixo dessa grande avalanche de necessidade de se modernizar, né, para oferecer um produto que seja adequado à demanda, à necessidade do usuário e suficiente para ele conseguir pagar, porque esse é um dos grandes embates que a gente tem hoje na saúde suplementar, né? Isso. Muita gente tem desejo, mas não tem capacidade de pagar. E se você falando sobre saúde, né, planos de saúde, me veio à mente aqui essa nova modalidade de atendimento na área de saúde, que são os cartões, né? Você paga uma mensalidade e quando você necessita de uma consulta, passar por algum médico, você vai lá e tem um valor, né, não baixo, mas um valor aquém para você pagar se você fosse buscar um atendimento em clínicas não conveniadas, né? Você acha isso interessante? Como você analisa esse novo produto, essa nova modalidade, né, de atendimento na área de saúde que foi criada? Jamil, eu vejo isso como uma oportunidade de negócio que surgiu no mercado, né? E é interessante, né? Quando a gente fala em business, né, em gerenciamento, né, o que na verdade é o cerne da gestão, né? O que é um negócio? O que é gerenciar um negócio, né? O professor Falcone, ele diz assim: gerenciar é bater meta, é atingir meta. Então, não tem gerenciamento sem meta, né? Agora, quando eu desdobro isso para o negócio, eu digo, bom, o que é um negócio, né? Então, qualquer que seja um negócio, um clube de futebol, uma grande empresa,
esse pessoal dos cartões e tantos outros aí. O pessoal que vende os quiosques aí da praia, enfim, tudo é um negócio. Mas, na essência, o que é um negócio? Um negócio é uma ou mais pessoas que se juntam para capturar recursos da sociedade, processar esses recursos e devolvê-los à sociedade. Bom, aqui tem algumas variáveis aqui, né? E quais são essas? Bom, primeiro, no mercado tem sempre alguém olhando oportunidade de negócios. Então, tem sempre alguém olhando oportunidade de negócios. Agora, quando é que esse negócio se pereniza? Quando o mercado enxerga valor. Porque se o mercado não enxergar valor, ele vai ser mais uma onda. Mais uma onda. E qual é o conceito de valor? O valor é aquilo que eu percebo e estou disposto a pagar e que tem um custo inferior ao valor que eu estou disposto a pagar. Porque se o custo for superior, eu estou destruindo o valor, não estou gerando valor. Né? Então, os cartões e tantas outras coisas que têm aparecido por aí são oportunidades de negócios que o pessoal criou para identificando as brechas que o mercado mostrou. Mas eu vou compartilhar um exemplo aqui que é público, né? E que a gente percebe os movimentos, né? Ambulatórios, clínicas de consultas de preços populares, né? Quem foi o precursor disso? Doutor Consulta, né? Sim, doutor Consulta, isso. Doutor Consulta, exatamente. Foi um dos precursores, né? Recebeu muito investimento e tal. Só que não roda sozinho, porque o que está acontecendo hoje, né, Jamir? Os negócios, eles precisam ser vistos, né, num conceito de ecossistema. Não dá para pensar mais o negócio individualizado, né? Então, o que fez o doutor Consulta, depois de tantas experiências e tal? Começou a construir alianças estratégicas e criar operadora de saúde. Porque qual é o grande segredo da operadora, né? É a carteira de cliente. Sim. É a carteira de cliente. Então, quando a operadora tem a carteira, por isso que as operadoras verticalizadas, né? As chamadas operadoras verticalizadas, né? Que tem quase toda a rede própria, né? Eles assim, trabalham acirradamente para crescer sempre a carteira, porque é a carteira que vai suprir os outros negócios que eles têm, sim. que é o conceito de ecossistema. Então, eu não consigo afirmar se é bom ou se é ruim. Baseado em experiências, né? Esse pessoal, eles aproveitaram uma lacuna que o mercado apresentou, né? Então, construíram um negócio a partir disso. Ao longo do tempo, eles provavelmente terão que se ajustar para algum modelo, porque esse modelo, por si só, ele não sobrevive. Não sobrevive, né? Não sobrevive. E se você olhar, vamos falar um pouquinho de SUS, né? Qual é a maior dificuldade hoje do SUS, né? A maior dificuldade do SUS hoje é a porta de entrada, né? Porque depois que você entrou, na maioria das vezes você tem equipes muito boas que te atendem. A questão é a porta de entrada, né? E qual é a grande discussão hoje? Amanhã, inclusive, vai ter um evento aqui em São Paulo, na Abrange, onde estará presente o presidente da Agência Nacional de Saúde, né? E só para você ter uma ideia, lotou. Não tem, mas nem gente para ficar em pé eles conseguem mais esse evento, né? Por quê? Qual é a discussão hoje? Essa discussão já começou ano passado, né?
como criar planos de saúde mais baratos, que possa permitir com que mais pessoas sejam incorporadas ao sistema, porque em mais pessoas sendo incorporadas ao sistema, reduz a pressão que a gente tem hoje pela porta de entrada do SUS. Desafoga, né? Porque é muita gente Desafoga. buscando. É aquele ditado, né? Quem Exatamente. tem dor tem pressa, né? Mas a hora que você chega. Exatamente. Então, essas operações, na minha visão, são negócios que surgiram em função de oportunidades que o mercado está. E assim, isso acontece todos os dias. Sempre tem alguém olhando, né? Eu conheço algumas operações semelhantes a essa, que na verdade o que o pessoal faz é que ele vende por um preço baixo, né? E pouca gente usa, então economicamente acaba sendo. Ele se rentabiliza Exatamente, pelas pessoas usarem poucos, né? Como você. Mas essencialmente são oportunidades de negócios que aparecem, tá? E essas oportunidades, aí quando a gente fala em negócio, mas pode fazer a tua pergunta, que aí eu sigo aqui o meu raciocínio. Não, seria isso mesmo, porque na hora que a pessoa começa a pagar, ela às vezes começa porque o SUS não está conseguindo suprir a necessidade. Exatamente. Ela vai para essa modalidade de cartão, né? Esse novo negócio, né? Ela vai começar a ser atendida. Porque daqui a pouco ela vai falar, pera um pouquinho, será que está me atendendo mesmo? Será? Porque começa a ter um grande número de pessoas buscando atendimento, daqui a pouco vai inchar. Não, a gente conhece muitas empresas, né, Jamil, que buscaram entrar na onda de doutor consulta e naufragaram, né? Não conseguiram. Eu mesmo conheço várias, né? Foi pelo modismo? Que naufragaram. Foi assim pelo modismo? Tá dando certo, eu vou também. Eu acho que não é modismo, é esse conceito de oportunidade que aparece. Uhum. De oportunidade que aparece. E aí o que acontece, né? Aí eu vou falar um pouco para você da nossa tese, tá? E talvez isso ajude a entender um pouco essa situação, né? A nossa tese é assim, ó: organizações vencedoras, né, são organizações altamente competitivas. E organizações altamente competitivas, elas precisam estar sustentadas por gente próspera e modelo de gestão moderno. E o que é gente próspera para nós, né? Para nós, gente próspera é gente saudável, é gente capacitada e é gente plena no que faz. Porque quando você tem pessoas saudáveis, e por isso que a importância dos programas de prevenção e predição à saúde, né? Que ainda muita gente só tem discurso e tem pouca prática, né? Então, quando eu tenho gente... E aí, isso assim, ultrapassa, né? Quando a gente fala em gente saudável, isso ultrapassa a discussão da ausência de doença, né? Então, por exemplo, vamos só puxar um pouquinho para esse negócio de gente saudável e gente próspera e gente plena, né? Posso te interromper? Posso te interromper? Pode. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo, rapidinho. Tá bom. Vamos para um intervalo comercial, que nós temos também que pagar a conta. E voltamos com esse assunto, acho que é muito interessante. E você, web telespectadores, que está nos dando a web audiência, muito obrigado mesmo pela web audiência. Voltamos já com o terceiro bloco do programa Revista Empresários Entrevista.
Olá, meu nome é Lorena Gigli, eu sou médica do trabalho e sócia da Conami. A Conami é uma empresa de medicina ocupacional que há 35 anos vem contribuindo com as empresas na redução da taxa de absenteísmo, aumento da produtividade, diminuição das doenças ocupacionais e custos associados como multas, acidentes e encargos trabalhistas. Apresentamos soluções personalizadas para a sua empresa. Levamos inovação e possuímos uma assessoria completa em medicina ocupacional, laboratório de análises clínicas, diagnóstico por imagem e outros serviços complementares. Entre em contato conosco e veja o que mais podemos fazer para ajudar a saúde dos seus colaboradores. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe o pé na sala de espera até o seu atendimento. Então, a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né, elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né, então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Estamos voltando com o terceiro bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo hoje Raimundo Souza, advogado, contabilista, mestre em administração de empresas, mentor, viabilizador de negócios, vencedores, mentor de startups, sócio executivo da VectorMed, uma viabilizadora de negócios em saúde, e sócio executivo da Vida Integral, um espaço para estimular a qualidade de vida integridade, pesquisador de saúde suplementar. Às vezes aparecem aquelas palavrinhas, aquelas trava-língua, né? Mas vamos lá. Raimundo, fica à vontade e vamos dar continuidade do que você estava comentando no final do segundo bloco. Então eu estava me referindo a gente próspera, né? Gente próspera, na nossa tese, são pessoas saudáveis, são pessoas capacitadas e são pessoas plenas naquilo que faz, né? Para a gente ter saúde, é preciso, primeiro, o nosso reconhecimento de que nós somos o responsável por isso. Sim. Né? E na medida em que a gente admite, ou na medida em que a gente assume essa responsabilidade, nós devemos ir atrás dos recursos, né? Então, por exemplo, a gente tem um grande desafio para 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, do qual o Brasil é signatário, e nós temos metas aqui no Brasil, né? E parte desses objetivos, particularmente o número 1, né, que trata da pobreza, porque como é que você pode ter gente pobre, né, sem gente com fome, que é o objetivo 2, né? Como é que você imagina que essas pessoas possam ter saúde, né? E num país, objetivo... né? E num país que é o celeiro do mundo, né? É inadmissível. Pois é, num país que é o celeiro do mundo, né? Só que a gente produz commodity e as commodities já são precificadas pelo mercado internacional, né? E aí quando a gente tem um dólar apreciado, os nossos produtos eles acabam lá fora sendo competitivos e internamente, como nós somos
regidos, né, pela nossa moeda interna, Sim. os preços acabam subindo, né? Mas você tem, por exemplo, o ODS 1, que é pobreza, o 2, fome, o 3, vida saudável, educação de qualidade, água potável, consumo e produção responsável. Quando a gente conhece isso e a gente vai em busca de quem é responsável por fazer essa entrega, e mais do que ir em busca de quem é responsável, a gente também seja protagonista na nossa vida, no nosso dia a dia, de olhar essas perspectivas, aí sim nós vamos nos tornar pessoas saudáveis, né? Sim. O que é uma pessoa capacitada? Uma pessoa capacitada é aquela que recebe conhecimento, é estimulada a aplicar esse conhecimento, né? Porque não adianta receber só o conhecimento e não aplicar, né? Por isso que a gente vende livro pra caramba e pouca coisa do que tem nos livros são transformados em realidade no dia a dia. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de análise crítica. Você acha que Quando isso, eu essa leio, análise crítica, essa vontade de você buscar conhecimento, tem que vir lá de casa, lá dos pais, lá incentivando os filhos? começa por lá, né, Jamir? Começa por lá. Eu escrevi um texto que ele ainda vai ser publicado, que é assim, saúde como valor familiar, né? Ele vai exatamente nessa direção. Começa em casa, porque a gente tem, infelizmente, tem o hábito de querer terceirizar. A Sim. mesma coisa da educação. A gente acha que a escola é que vai cuidar da educação dos nossos filhos. Não é a escola. A escola é um instrumento que vai nos auxiliar. Vai Não vai mudar o cuidar da calar, educação ajudar na mudança do caráter da criança, do Exatamente, adolescente. exatamente. Vai integrar Isso. crianças com idades semelhantes, né? E com culturas semelhantes. Então, esse é o papel da escola. Mas o papel verdadeiro da educação é da família, é dos pais. É dos Sim. pais e da família que cercam, né? E a gente tem muito essa coisa de terceirizar. Então, essa ideia do empoderamento, porque o empoderamento, ele pressupõe direitos e obrigações, Com né? certeza. Então, você tem direitos, mas também você tem obrigações, Só né? que muita gente Então, quer ter o direito e não quer ter as obrigações para. exatamente, exatamente. Então, eu falo isso todos os dias, sempre que eu tenho oportunidade de falar, para mostrar o seguinte: gente saudável e gente capacitada é esse tipo de gente. É por isso, né, que a gente tem 10 milhões de pessoas, parte disso, né? Tem um pouco da Sim. situação econômica? Tem um pouco de situação econômica, mas a gente tem 10 milhões de pessoas desempregadas e a gente tem 4 milhões de pessoas desalentadas. O que é desalentado? É aquele que não procura mais emprego. Então, ele saiu da estatística do desemprego, né? Mas por quê? Porque a sociedade e as organizações estão evoluindo numa velocidade muito forte e as pessoas não acompanham, né? Quando a gente olha, por exemplo, quais são as profissões do futuro? Bom, as profissões do futuro, majoritariamente, são profissões ligadas à área técnica, à área de engenharia, à área de matemática. E assim, sem nenhum demérito, esses dias eu estava ouvindo um historiador, e ele estava dizendo o seguinte: a gente tem no Brasil mais ou menos 5 milhões e 800 mil pessoas nas universidades. Dessas, nós temos, entre direito, serviço social, ou seja, áreas humanas, mais de 50%. Mais de 50%. Por que as empresas de tecnologia, né, estava conversando hoje de manhã com um empresário, né? As empresas de tecnologia estão desesperadas atrás de gente. A TOTS, eu estava falando com o pessoal lá, tem 500 vagas, não consegue. Essa semana Por quê? mesmo, pegando um pouco carona que você está comentando, essa semana um canal de televisão, eu estava acompanhando um telejornal, e eles estavam abordando esse tema. Tem muita vaga na área de setor de tecnologia e o Brasil não está conseguindo preencher essas vagas.
Isso, isso. Então, esse, eu diria que é um dos grandes desafios que nós temos. E aí cada um de nós, e aí eu procuro dentro da minha singularidade, eu procuro fazer a minha parte. E fazer a minha parte o que é? Primeiro é falar isso todos os dias, e segundo é praticar naquilo que eu Sim. posso praticar. Dar oportunidade para a gente jovem, estimular a gente jovem, desenvolver as pessoas e mostrar para as pessoas o que o mundo tá vislumbrando aí, né? Você pega gente de tecnologia, tem emprego no mundo todo, Sim. no mundo todo. Ah, mas precisa saber inglês. É lógico, precisa saber inglês. Tem que estudar, não pode ficar na zona Se, de conforto também. Pegar que a pessoa vai pegar exatamente. um chip, colocar na cabeça e você vai aprender, vai estar Não saindo vai, falando não inglês. vai, não vai. Então, gente é isso. É Saindo, saúde, saindo da zona de conforto para buscar a prosperidade. educação e plenitude. E a plenitude, ela vem a partir do quê? A plenitude, ela vem a partir da sua saúde, da sua capacitação, e aí entra a questão da atitude, de você querer sempre buscar mais e ter clareza do que você quer na vida. E quando você tem clareza do que você quer na vida, você está estabelecendo a tua meta. Sim. A tua meta. Então, criar metas, como a gente trabalha nas organizações, e criar metas também na perspectiva individual, é essencial para o sucesso. Então, essa é a primeira base. A segunda base, a gente chama de modelos de gestão modernos. E aí, tem na literatura, você vai encontrar vários, né? Mas o que eles devem trazer? Eles devem trazer, na essência, o cliente no centro de tudo. Não existe negócio que perenize sem o cliente. Só um segundinho, só um Então, segundinho, só um segundinho. Vamos para mais um breve intervalo comercial. Voltamos para mais um bloco e provavelmente o bloco final. Vamos falar sobre isso. Essa parte da visão do cliente que muitas empresas ignoram. Um intervalinho rapidinho. Já voltamos com mais um bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Você sabe o que é a LGPD e por que sua clínica precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, clínicas médicas, a área da saúde em geral, possuem tratamentos de dados pessoais sensíveis dos seus pacientes. Isso é a lei que determina. Você precisa se adequar para evitar multas altíssimas de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais, multas diárias que podem impactar no financeiro da sua empresa. Para evitar isso, nós fazemos toda uma adequação à legislação para evitar todo esse transtorno que você pode ter com fiscalizações e com indenizações até de danos morais quando houver um vazamento de dados na sua empresa para os seus pacientes. Então, dessa forma, a adequação não é uma opção, e sim uma obrigação. Eu sou Flávia de Castro, advogada há mais de 20 anos, e estou aqui na Plena Gestão Saúde, juntamente com um time de profissionais da área financeira, RH, de seguros, para dar à sua clínica a estabilidade que você necessita. A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial. E chegamos ao último bloco do programa Revista Empresários Entrevista. E aí, o cliente tem sempre razão? Como que é isso? Como que as pessoas, né, o pessoal de gestão na área de saúde tem a visão para isso, Francisco? O Raimundo, desculpa. eu acho que o cliente,
ele não tem sempre razão, na medida em que você tenha clareza do que você está vendendo para ele. A grande questão hoje é que, muitas vezes, no processo de comercialização não existe muita clareza. E aí, quando não existe muita clareza, o cliente se vê, e com toda razão, no direito de achar que ele tem mais do que ele deve receber, né? Uhum. E essa é uma discussão assim muito profunda, né? Eu acabei, numa das minhas experiências, eu acabei fazendo uma analogia que até hoje o pessoal utiliza, que é assim, e eu não estou fazendo nenhuma propaganda e nenhum merchan, né? Mas se você vender uma BIC, você entrega a BIC. Sim. Então, se você, ao invés de vender uma BIC, você vai vender um instrumento para escrever, então eu posso usar Montblanc, eu posso usar Cross, né? Eu posso usar Crown, que é uma que eu tenho aqui, né? Tem vários, né? Agora, se você diz o seguinte, e isso é questão de clareza no processo de venda, né? Clareza no processo de venda. O meu produto é esse aqui, ele tem essas características, ele tem essa função e o entregável é este aqui. Muito bem. Se isso está claro, o cliente tem a opção de escolher. Por que vamos pegar assim o mesmo exemplo que a gente começou a conversar, né, da experiência do Edson, né? Sim. A empresa que ele fundou tem produtos para classe AAA e tinha produtos para classe CDE. Sim. Né? Agora, você não tem como entregar a mesma coisa para os mercados diferentes, né? Porque tem isso aqui é estimulante. Eu, quando começo a falar, não paro de falar, porque aí uma coisa vai encadeando a outra, né? Porque, por exemplo, qual é um dos segredos de fracasso de muitas organizações, né? Falta de clareza de posicionamento. E o que é posicionamento? Posicionamento é você conhecer o seu produto e buscar o mercado e dizer exatamente qual é o mercado que o meu produto é aderente. Então, se você tem clareza de posicionamento, isso eu tive uma experiência muito rica, uma das organizações, a gente transformou a organização a partir disso. Porque quando você tem clareza de posicionamento do seu produto, você não vai gastar o seu tempo olhando outras coisas. Sim, com certeza. Tá? Então, clareza de posicionamento e core competence, né? Tem um livro do Gary Hamel, do Prahlad, foi a base da minha dissertação de mestrado, chama Competindo pelo Futuro. E uma das estratégias, ele fala em core competence, ou seja, competência essencial. O que você sabe fazer bem? Então, se você tem clareza de posicionamento, se você sabe exatamente o que você sabe fazer bem, e você tem metas claras, definidas, né? E apoio para as pessoas executarem as ações para alcançar as metas, cara, não tem como não dar certo. Com Não tem certeza. como não dar certo, tá? Então, a questão a questão do cliente, então, é você conhecer o seu cliente. Para você conhecer o seu cliente, você precisa saber o seu posicionamento. Você precisa saber o seu posicionamento. A gente tem tantos casos aí, né? Cafeterias, aí você tem cafeteria posicionada no A e eles criaram uma segunda marca posicionada no B ou C. Né? Sim. Então, e aí, em cada mercado, você tem que oferecer um produto que seja aderente a esse mercado. Então, o primeiro segredo é você conhecer o seu cliente, seja o seu cliente real, seja o seu cliente potencial. O segundo, que é hoje que está muito na moda, né? É você trabalhar as informações, né? O que eles chamam de Big Data, né? Sim. Então, é você capturar as informações e trabalhar essas informações e transformando-a em dados concretos que vá te ajudar a fazer mais negócio com os seus clientes Se ou com as rentabilizar com pessoas. isso, né? Que eu acho que é a importância, Não, né? então, o rentabilizar é o segundo ponto
da nossa tese. Então, lembra que eu falei? Sistema moderno de gestão são sistemas em que você coloca o cliente como primeiro, você gera fluxo de caixa. Fluxo de caixa é igual o ar que a gente respira no negócio, né? A gente vive sem beber, sem comer, a gente vive durante muitos dias, mas sem ar a gente não vive minutos. Não vive. Aí quebra. Não vive, não vive minutos. Então, fluxo de caixa, crescimento, né? Então, porque ninguém quer viver a vida toda da mesma maneira. Então, crescer. E o quarto é promover retorno dos investimentos de quem botou recurso no negócio e com a expectativa de ter retorno do investimento, né? Então, esses dois eixos, eles dão sustentação àquilo que nós chamamos de empresas vencedoras, de empresas competitivas, né? E aí vale para a saúde, e eu trabalho muito isso com as organizações, vale para organizações não lucrativas. Na organização não lucrativa, eu tenho que gerar caixa. Se eu não gerar caixa, como é que eu vou, né? E eu tenho que trazer algum retorno, porque o retorno de investimento que eu proporciono, ele, como regra geral, vai gerar novos investimentos. Sim. E aí eu crio o chamado círculo virtuoso, né? Que é o círculo de crescimento, que é uma dificuldade que a gente está vivendo hoje, né? Porque quando a gente olha para o mercado internacional, né? Todos nós acompanhamos a inflação. Os americanos estão malucos, eles nunca tiveram inflação assim. E não estão né? sabendo Os como europeus... lidar, né, com isso não, agora. Não sabem, estão doidos, cara. Como é que é possível um negócio desse, né? E essa inflação, ela tem como origem, a meu ver, dois fatores, né? A pandemia, que desestruturou as cadeias de fornecimento, de logística, né? E essa estupidez dessa guerra que também impactou, né? Então, a gente tem inflação alta, a gente tem baixo crescimento econômico, né? Esse ano, olhando aqui para o Brasil, né? Estão falando em 2,5%, né? Mas a gente aqui é uma gangorra, né? Sobe, Sim. desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Os principais cenaristas, eu olho muito o Focus, né? Focus é um relatório do Banco Central e que mostra, resumidamente, a opinião de um grupo de empresários de vários segmentos do Brasil, né? E o Focus está indicando que ano que vem a gente vai ter um crescimento econômico muito baixo. Tudo leva a crer. Por quê? Porque parte do crescimento econômico desse ano é decorrente dos recursos que foram colocados. E assim, eu pessoalmente, eu sou favorável a essa questão de, em alguns momentos da vida e diante de dificuldades fortes, porque todo mundo faz isso, né? De botar Sim. dinheiro na mão das pessoas que têm menos capacidade de sobrevivência, né? Então, uma parte considerável do nosso crescimento esse ano está sustentado nisso, todo o dinheiro público que está sendo colocado na mão das pessoas, porque isso gera mercado. Agora, para o ano que vem, há uma expectativa de que isso diminua. Então, os cenaristas entendem que 2023 deve ser um ano com baixo crescimento Muito econômico. preocupante. Pode mudar? Pode mudar. A gente tem inflação alta, taxa de juros alta, né? A gente bateu o recorde de taxa de novo de Selic, a tendência é que diminua um pouquinho, e aí com taxa de juros alta, desestimula a produção, né? Desestimula os investimentos. Então, mas vamos chorar? Não vamos chorar, porque nós somos vencedores. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar a eficiência do nosso negócio, reduzir desperdício, usar os nossos recursos de forma a produzir valor. E, de novo, produzir valor é aquilo que eu produzo precisa ter um valor superior ao custo de produzir. E quanto maior for esse valor, melhor será
porque esse recurso, esse diferencial produzido, ele acaba sendo distribuído para a sociedade, seja através de pagamento de impostos, seja através de distribuição de renda, seja através de participação dos trabalhadores, seja através de salário, porque com o mercado em alguns segmentos acelerado, a tendência de salários a subir. Então, foco no cliente, ter o cliente no centro do seu negócio e melhoria contínua da eficiência da sua operação são 2 fatores que certamente vão contribuir de maneira expressiva para o sucesso do teu negócio, seja ele na saúde, seja ele em alimentos, seja qual for o segmento. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica e vale, inclusive, para as organizações que também não têm finalidade de lucro, mas tem finalidade de superávit, porque o superávit e o lucro é que dá sustentação aos novos investimentos. Ok. Bate-papo muito interessante mesmo. Raimundo, gostaria de agradecer muito a aula que você deu para nossos web telespectadores. Não foi uma entrevista, não foi um bate-papo, foi uma aula. E com certeza fica o convite para uma próxima oportunidade, você estar aqui no programa Revista Empresários Entrevista, compartilhando informação. Acho que é muito importante. As pessoas têm dito aí, Jamir, nossa, o programa está excelente. Como que você consegue trazer essas pessoas e pessoas que vêm ao programa, né, participar do programa, para transmitir conhecimento? Eu falo assim, é só o contato, ter contato, a rede de network. Perfeito. Aqui nós chegamos a essas pessoas. A felicidade foi minha, estou muito feliz e muito grato a você e a todo o seu time, toda a sua equipe, e você que tá nos assistindo, pense sobre isso. Você é capaz de transformar o mundo. Isso depende essencialmente das suas atitudes. E muita prosperidade. Com certeza, isso vem como consequência. Com certeza. Muito obrigado a você que esteve acompanhando mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau!